Olá pessoal, fica aí mais uma dica de direito penal e de processo penal para vocês. Se gostarem, não esqueçam de curtir e de seguir o nosso canal. Pela presença. Hoje nós fizemos uma live dedicada a nexo de causalidade, uma live um pouco mais dilatada, porque o tema também é um pouco mais dilatado, é um tema inclusive que muitas pessoas sinalizaram para mim ter dificuldade. Só para fechar, eu falei rápido disso, para fechar nexo de causalidade e falarmos rapidamente de resultado. As causas absolutamente independentes e relativamente independentes podem ser pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Qual é a lógica disso? Muitas pessoas têm uma confusão mental em relação a esse tema. Por quê? Porque elas não pegam a lógica dessa expressão. Quando nós falamos em pré-existente, concomitante, superveniente, é porque estamos examinando um comportamento ou um fato e comparando esse comportamento ou fato com outro fato. Porque vejam, algo só pode ser pré-existente a outra coisa. Essa é a lógica. Então, voltando para o nosso exemplo, eu dizia, gente, João envenenou José, depois Davi atirou em José. O tiro de Davi, em relação ao envenenamento, é uma causa absolutamente independente, superveniente. Por quê? Porque nós estamos examinando esse disparo à luz de um fato anterior. Então essas expressões pré-existente, concomitante, superveniente são sempre utilizadas para cotejar duas situações e compará-las do ponto de vista do tempo. Trocando em miúdos, falando de uma forma bem simples, é só para saber o que veio antes. É só para saber o que veio antes, ou se algo veio antes ou depois. E aí surgem as três construções, pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Vejam, e reiterando que no âmbito das causas absolutamente independentes, há uma ruptura do nexo causal. Então nós não falamos de concausas. Na verdade, nós não podemos sequer falar em causas absolutamente independentes, porque algo que é absolutamente independente, por excelência, é uma causa, é a causa do fato, que rompe o nexo de causalidade. Mas vamos pensar assim, que nós estamos num processo. Nós estamos em um processo, vendo no caso concreto. E aí chega um inquérito, você é o promotor, ou a promotora. Chegou um inquérito para você. E nesse inquérito há a situação de que tanto falei na live anterior. Qual situação? Davi atirou em José. João envenenou José. Você precisa saber qual tipificação dará aos dois comportamentos. E aí esse processo chega. Quando você examina o comportamento de Davi, em relação ao de José, ele é superveniente, porque ele vem depois. Mas se você pensar o comportamento de José comparado ao de Davi, é pré-existente. Por quê? Porque ele veio antes. Então as pessoas às vezes ficam confusas com isso, porque não sabem o que é finalmente aqui no processo, o que é pré-existente, o que é concomitante, o que veio depois. E é muito simples. Você tem duas situações, a pré-existente é a que veio antes, a superveniente veio depois. E se as duas aconteceram ao mesmo tempo, elas são concomitantes. Essa é a grande questão. Sempre haverá dois fatos ou dois comportamentos que estão sob o exame. E por isso é feita uma análise temporal, para se saber como fazer a imputação. Então, na nossa hipótese, que conclusão eu tiraria desse caso? Davi atirou em José, né? Não, Davi atirou em João.
Eu já esqueci até quem morreu. Davi atirou em João. Vamos reconstruir com um nome que não importa tanto, né? Davi atirou em João. Mas antes, José tinha envenenado João. Na perícia ficou constatado que o tiro foi fatal. Bateu, matou. O envenenamento não deu contribuição para esse resultado. Ou seja, o ato de Davi é uma causa absolutamente independente para o resultado morte. E é uma causa absolutamente independente, superveniente. Uma causa absolutamente independente, superveniente. O outro comportamento, e aí que entra às vezes um pouco a confusão, muitos alunos falam, então o outro comportamento é uma causa absolutamente independente e pré-existente. Não! O outro comportamento não é causa para o resultado morte. Essa é a grande questão. O outro comportamento só é pré-existente. Só é pré-existente. Certo? Então há uma causa, apenas uma causa absolutamente independente e superveniente nesse exemplo, o tiro. E como é que João vai ser responsabilizado penalmente? Como é que João vai ser responsabilizado penalmente? Né? Em relação ao ato praticado contra José, que ato envenenamento por tentativa. Por que por tentativa, Rudá? Porque o resultado que ele almejava não foi alcançado por ele, pela conduta dele. Mas o cara morreu, professor. Mas não foi ele que praticou. O que ele queria causar, ele não causou por circunstâncias alheias à sua vontade. Isso é uma hipótese candente de tentativa. Mas nós podemos pensar isso do ponto de vista do tempo, sob outras hipóteses. Suponhamos, vamos pegar o mesmo caso, né? João envenenou José, José está passando mal, aí Davi queria matar também José, atirou. José foi para o hospital e morreu em decorrência do envenenamento. O tiro de Davi bateu de raspão, não conseguiu matar. Como assim, professor? Deus às vezes opera, certo? O tiro mirou no peito, aí tinha uma caneta, aí a caneta desvia a bala. Sabe aqueles exemplos massa de livro de direito penal? Bota assim, ó. Atirou, bateu na caneta, aí não pegou de raspão, pegou só a gordura da axila. E não matou. Morreu de quê? Morreu de quê, José, nesse exemplo? Do envenenamento. O envenenamento é a causa absolutamente independente, pré-existente do resultado. É a causa isolada do resultado. E o outro do tiro, Davi que atirou, responde por quê? Tentativa de homicídio. Ele não alcançou o resultado por razões alheias à vontade dele. Bem simples. E causas concomitantes? As causas concomitantes podem gerar um problema. No campo da causa, da existência de uma causa absolutamente independente, não. No campo da existência, repetindo, de uma causa absolutamente independente, não é um problema. Por quê? Porque eu dizia lá atrás, na última live, que quando nós temos uma causa absolutamente independente, é tranquilo resolver o problema. Por quê? Porque essa causa aí, o sujeito responsável, se é que há um sujeito, se há uma pessoa responsável por essa causa, a ela deve ser imputado o resultado. Ponto. Fechou. Se for uma causa concomitante, certo? Suponhamos assim, ó. Vamos voltar aos três personagens. Aí João atirou em José e Davi também atirou em José. Os dois atiraram ao mesmo tempo. Sem ajuste prévio. Nós não estamos tratando de concurso de agentes, porque se tratarmos dessa matéria, embola mais um pouco. Vocês precisam entender as coisas por partes. Então, João e Davi atiraram em José ao mesmo tempo. Os comportamentos são o quê? Concomitantes. Mas aí a perícia constatou que o tiro dado por Davi bateu de raspão
e José morreu por conta do tiro deflagrado por João. Ou seja, há uma causa absolutamente independente, concomitante em relação a outro fato, que no fundo, do ponto de vista técnico, não é causa. A gente não pode falar que há duas causas absolutamente independentes. Há uma causa absolutamente independente. E isso, por vezes, gera alguma confusão. E aí nós podemos levar todos estes exemplos para examinar as causas relativamente independentes. E aí, no âmbito das causas relativamente independentes, nós podemos falar de causas no plural relativamente independentes, pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Então ele dizia, o que é causa relativamente independente? Tudo que nós podemos dizer que é causa que se soma a um determinado comportamento para que se alcance o resultado, para que se chegue ao resultado, é uma causa relativamente independente. Porque se é relativamente independente, essa terminologia relativamente independente denota exatamente que não há independência de fato entre as causas. O direito às vezes contém expressões engraçadas. Uma delas é relativamente independente. O que isso significa no fundo é que as causas não são independentes. Quando eu lhes digo, por exemplo, um exemplo clássico da doutrina do sujeito que atira em outrem. João atirou em José, José foi para o hospital, morreu de infecção. Vejam que a infecção não tem uma independência em relação ao tiro. Porque José só estava no hospital por causa do tiro. José só foi submetido ao risco de infecção por causa do tiro. E se nós acrescentarmos que a infecção se originou exatamente do ferimento ocasionado pelo tiro, aí é que não há, de fato, independência entre as causas. No fundo, as causas relativamente independentes não são independentes. E isso, às vezes, gera uma confusão em relação a algo que deveria ser muito simples. É muito simples, pessoal. O que são causas relativamente independentes? São causas que se somam para ocasionar um resultado. Ou seja, todas essas causas são conditio sine qua non para o resultado. Diferente das absolutamente independentes, em que há um rompimento do nexo causal, aqui não há rompimento do nexo causal. Não há porquê, e muitas vezes, essa matéria é dificultada de uma forma inapropriada, não há porquê dificultar as coisas. O problema das causas relativamente independentes é resolvido de uma forma bem simples com a teoria da conditio sine qua non. E aí vocês podem perguntar, mas não tinha aquele negócio de causa relativamente independente que por si só produz o resultado? O que é que a doutrina vai dizer sobre essa expressão? Primeiro, que foi uma tecnia do legislador. Que uma causa que por si só produz o resultado é uma causa absolutamente independente. Segundo, como nós vamos interpretar essa frase, por si só produz o resultado? A causa relativamente independente que por si só produz o resultado é a que não se insere na linha de desdobramento causal natural do comportamento delitivo. Essa expressão ainda é muito aberta. O que é a linha de desdobramento causal natural? E aí a doutrina vai esmiuçar, especificar mais. É o que é previsível ou não. A análise aqui é sobre previsibilidade. Se a causa relativamente independente era de conhecimento do agente ou era previsível, o agente pode ser responsabilizado. Por quê? Porque ele age com dolo. Ou seja, é o mesmo filtro da teoria da conditio sine qua non. É o mesmo filtro de que nós falávamos sobre a teoria da conditio sine qua non. Então, é previsível que um sujeito tenha uma infecção quando vai para o hospital? Sim. Se é previsível, o agente atua com consciência
em relação ao possível resultado advindo de infecção. E ao causar o resultado morte, também, porque seu comportamento tem nexo de causalidade com a morte. Nessa situação hipotética concreta que nós trouxemos para vocês. Ao causar este resultado, ele deve ser responsabilizado. E aí, as causas relativamente independentes, vale frisar, também podem ser pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. E mais uma vez, para que vocês não confundam, para que isso fique muito claro, todas as vezes que nós analisamos coisas, situações, não é só no direito penal, não, na vida. Quando nós usamos a palavra pré-existente, é porque essa coisa, essa situação pré-existe em relação a outra, que naturalmente é superveniente. Essa palavra pré-existente é sempre utilizada na língua portuguesa para designar algo que pré-existe a outro algo. No âmbito, naturalmente, do direito penal, de que nós estamos falando, de causas relativamente independentes, estamos examinando fatos ou comportamentos que dão contribuição causal para um resultado delitivo. E as causas relativamente independentes, vamos examinar já aqui uma causa pré-existente e uma superveniente. Suponhamos que Davi tem uma alergia grave a camarão. Tem uma alergia grave a camarão, questão de segundos, edema de glote, perde o ar. E João sabe, porque João é amigo de Davi. Mas Davi é amigo da onça. Davi teve um relacionamento, mantinha um relacionamento no momento desse fato com a esposa de João. E aí João marca uma muqueca na casa dele. O pessoal que não é da Bahia precisa saber que uma muqueca é uma iguaria baiana que é feita com frutos do mar. Pode ser camarão, peixe, enfim, variados. E sempre levará dendê. Pode levar ou não leite de coco. O tempero fica a cargo da chefe, do chefe, da cozinheira, do cozinheiro, mas sempre haverá o dendê. E aí Davi chama João, amigo da onça, descaradinho, talarico, pra comer uma muqueca. João veio pra cá, fiz uma muqueca massa, e João sabe que Davi faz uma muqueca top e vai, grandão, sem medo, vou lá comer essa muqueca. João já chega falando, Davizão, você sabe que eu tenho alergia a camarão, não tem camarão não. Não, rapaz. Eu lhe conheço há quanto tempo? 20 anos já. Vou botar camarão, você é maluco? Come à vontade aí. A muqueca era de peixe, mas no tempero, o tempero estava repleto de camarão seco ralado. O que é camarão seco? O nome já diz, né? O camarão seco, basicamente é algo parecido com o defumado. É salgado e é utilizado normalmente como tempero, pode ser o complemento também do acarajé. São dados culturais necessários nessa aula. Então, 30 segundos depois, 30 segundos depois, a muqueca lá, comendo no centro, nosso glorioso João já tá grandão, suando, e edema de glote, perde o ar, e tá morrendo. Que direito penal tem sangue. É por isso que direito penal chama atenção. Se vocês estivessem vendo uma live de direito civil, vocês iam estar vendo o que agora? Ah, gente, o direito civil está presente em toda a sua vida. Quando você entra no ônibus, está lá o direito civil. Você compra um pão na padaria. Não, direito penal, sangue, confusão, tragédia. Isso chama atenção. E aí tá lá nosso glorioso João, comeu a muqueca de Davi. E a muqueca estava cheia de camarão. E aí João teve edema de glote, ficou sem ar, pediu ajuda. Davi fez igual a Scar naquela cena antológica de O Rei Leão, né? Em que Mufasa pede pinico e Scar dá uma risadinha, né? Davizão deu uma risadinha, João morreu. João morreu. Ah, Rudá Massa, você é engraçadinho. O que isso aí tem a ver com o direito penal? O que isso tem a ver com causas relativamente independentes?
Vejam, se eu, que não tenho alergia, comer um camarão, pega o quê? Nada. Não dá nada. Mas o glorioso João tinha alergia. A alergia já existia antes do envenenamento, porque isso é envenenamento. Isso é envenenamento. O conceito penal de veneno inclui quaisquer substâncias que tenham potencial de causar mal a alguém. Então, antes do veneno, camarão safado, descaradinho, já existia alergia. A alergia é uma causa relativamente independente pré-existente. O que é superveniente aí? A conduta de Davi. É superveniente em relação a quê? A alergia. A alergia, essa análise superveniente, pré-existente, concomitante, é sempre feita com uma comparação entre uma situação e outra. Uma situação e outra. E o que nós precisamos perquirir em um caso desse tipo para saber se podemos prosseguir na análise? Se podemos prosseguir na análise do juízo de tipicidade do comportamento. Precisamos saber se o agente tinha conhecimento da causa pré-existente de que ele se valeu. No nosso caso, eu dizia que Davi sabia da alergia. Por isso ele contou com a alergia, inclusive, para gerar o resultado. Então, nessa hipótese, nós temos já uma causa relativamente independente pré-existente e outra superveniente, porque se nós fizermos uma análise uma em relação à outra, naturalmente, todas as vezes em que há uma causa relativamente independente pré-existente, haverá uma superveniente. Porque se ela pré-existe a algo e é relativamente independente, necessariamente haverá uma causa relativamente independente superveniente. Causas relativamente independentes concomitantes são aquelas que se somam e ocorrem ao mesmo tempo e geram resultado. E não há motivo também para não entendê-las. Não há motivo para não entendê-las. Não há motivo para não entendê-las. João e José querem matar Davi. Vamos mudar um pouco aí o exemplo. Quem vai morrer agora é Davi. Os dois pegam cada um pedaço de pau e espancam Davi. Davi morreu de quê? Das agressões praticadas por ambos. As agressões praticadas por ambos são causas relativamente independentes, concomitantes para o resultado. Não é necessário saber exatamente, inclusive, qual foi o golpe fatal. Ambos responderão por homicídio consumado, ainda que não se saiba exatamente quem deu o golpe fatal. Com isso, nós fechamos a análise das chamadas com causa, ou do tema com causas, que inclui o estudo das causas absolutamente independentes e das causas relativamente independentes. E fechamos, portanto, a revisão não tão breve sobre nexo de causalidade, mas como eu lhes dizia, foi uma temática que é uma temática que enseja muita dúvida. Muitas pessoas denotaram ter. Com isso, nós podemos passar à análise do resultado. O último, ou melhor, o penúltimo dos elementos de que temos de nos ocupar para saber se existiu concretamente um fato típico. O que é que nós queremos saber no final? Se houve um crime. Para isso, precisamos saber inicialmente se houve um fato típico. E o fato típico, sempre retomando essas lições, para que, pela repetição, vocês gravem, o fato típico envolve conduta, nexo de causalidade. Nós já estudamos como definir o que é conduta. Existem teorias para definir o que é conduta. Vejam a importância disso. Nós queremos saber se houve um crime. Por isso existem teses para definir o que é uma conduta, o que é o nexo de causalidade, o que é o resultado. E o que é o resultado. O resultado, e aí vocês vão ver que os cards de resultado são bem enxutos, essa temática é menor.
O resultado no direito penal pode ser naturalístico ou jurídico. Resultado naturalístico é o resultado que produz ou que representa uma alteração no mundo exterior. É um resultado que consubstancia uma modificação sensível no mundo exterior. Um exemplo clássico de resultado naturalístico é o resultado morte no homicídio. Resultado jurídico, por outro lado, que é outra espécie de resultado, é o resultado de violação da norma. Todo crime tem resultado jurídico. É correto falar que um crime não tem nenhum resultado? Não. Por quê? Porque todo crime tem resultado jurídico. É correto falar que há crimes que não têm resultado naturalístico? Sim. São os crimes de mera conduta. E aí vocês podem perguntar, mas professor, pelo menos quem já teve contato com a matéria, mas professor, não há crimes formais que não têm resultado? Vejam. E aí já chegamos a um desdobramento necessário do estudo do resultado, que é a classificação dos crimes. A classificação dos crimes conforme o resultado necessário para a consumação. E essa classificação se subdivide em 3 construções. Crimes materiais. Primeiro, crimes materiais. Crimes materiais são aqueles cuja consumação pressupõe um resultado naturalístico. Um exemplo de crime material é o homicídio, em que o resultado morte é necessário para a consumação delitiva. Um outro exemplo é o furto, para que nós não fiquemos só no homicídio. O furto. O resultado de subtração de uma coisa alheia é necessário para a consumação. Vale salientar que, de acordo com a jurisprudência, basta a inversão da posse da coisa para que se considere que houve tal subtração e que o crime está consumado. Feito esse parêntese, nos resta falar dos crimes formais. Crimes formais, de acordo com a construção doutrinária, são delitos que têm resultado naturalístico possível. É possível que haja um resultado. Mas este resultado não é necessário para a consumação do crime. Este resultado não é necessário para a consumação do crime. Então, os crimes formais podem ter um resultado naturalístico. Só que este resultado naturalístico é exaurimento do crime. Não é necessário avaliar a existência de tal resultado para que se diga que houve um delito consumado. Um exemplo de crime formal é a extorsão. Vejam que na extorsão há o constrangimento da vítima a fim de que esta pratique um comportamento ou deixe de praticar um comportamento, proporcionando ao agente, em favor do agente ou de um terceiro, do agente que constrange essa vítima, por violência ou grave ameaça, em favor desse agente ou de um terceiro, de uma vantagem econômica. A vantagem econômica não é necessária para a consumação do crime, basta o constrangimento, mas percebam que é possível que haja a vantagem econômica. É possível que haja a vantagem econômica. Esta vantagem implicará a incidência de outro tipo penal? Não. Esta vantagem será exaurimento do crime de extorsão. Esta temática do exaurimento é melhor tratada quando é feito o estudo do tema
iter criminis. Então nós vamos recortar isso e voltar para os crimes de mera conduta, que são delitos que nos dizeres doutrinários não detêm resultado naturalístico possível. São crimes sem resultado naturalístico. Por isso, crimes de mera conduta. Estes crimes terão necessariamente, todos os crimes têm necessariamente resultado jurídico, mas estes crimes só terão resultado jurídico. Estão fazendo uma gradação. Crimes materiais terão resultado jurídico e o resultado naturalístico é necessário para a consumação. Crimes formais terão resultado jurídico e o resultado naturalístico não é necessário para a consumação. Crimes de mera conduta terão apenas resultado jurídico. O exemplo maior previsto na doutrina sempre sobre crime de mera conduta é a violação de domicílio. Feita essa análise de resultado, vale salientar que o estudo do nexo causal só tem importância. O estudo do nexo causal só tem importância nos crimes materiais, ou seja, nos crimes que têm resultado naturalístico. Por quê? Porque nós só nos perguntamos acerca do liame entre a conduta e o resultado se houve um resultado naturalístico. Nos crimes formais e de mera conduta, o comportamento é suficiente para a consumação e implica por si só o resultado jurídico. Qual é o resultado jurídico? A violação da norma. Quando o legislador, por exemplo, veicula positivo o crime de extorsão e prevê lá o comportamento de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, aceder a fazer ou deixar de fazer algo a fim de beneficiar economicamente o agente ou terceiro. O tipo não diz exatamente isso, mas não obstante eu não esteja falando a redação perfeita, o crime é isso, tá? Quando o legislador diz isso e o agente constrange a vítima, o crime ocorreu. Já houve o resultado jurídico, então não tem por que perquirir acerca do nexo de causalidade. Para quê? Para dizer que houve um fato típico. Lembrem que o que a gente quer aqui é saber se houve um fato típico, para ao final entender se houve um crime. É desnecessário, para analisar se houve um fato típico, examinar o nexo de causalidade nos crimes formais e nos crimes de mera conduta. Com isso, nós fechamos as lives de hoje, nos estendemos mais um pouco, mas foi para possibilitar a continuidade de toda a revisão da teoria do crime, ao menos neste modelo, neste recorte que eu me propus tratar nesta plataforma. Como é de costume, como eu já convencionei, eu vou abrir a caixinha de perguntas. Agradeço a presença de todos e todas até este horário. E no mais, vai ficar lá a caixinha de dúvidas para que vocês eventualmente tirem as dúvidas de vocês. Eu tento tirar todas as dúvidas naturalmente. Não conseguirei de forma instantânea, mas aos poucos vou tirando as dúvidas. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos e vamos prosseguir aí com os estudos. Uma boa noite para vocês.